Quantas vezes acordamos e a primeira coisa que fazemos é pensar nos problemas que nos esperam? Hoje, quero convidá-lo a mudar isso. Imagine começar o dia não com queixas, mas com louvor genuíno ao Senhor. Louvar a Deus pela manhã não é apenas agradecer pelo que já recebemos, mas também declarar fé no que Ele ainda fará. É reconhecer que antes mesmo do sol nascer, as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre nós. Quando louvamos primeiro, estamos dizendo que Deus é maior que qualquer circunstância que enfrentaremos hoje. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. O louvor matinal tem poder transformador porque muda a nossa perspectiva antes de enfrentarmos o mundo lá fora. Quando Davi escreveu no Salmo 92, versículo 1 ao 2, que é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo, anunciar de manhã o seu amor, ele compreendeu algo profundo. O louvor prepara o coração para receber as bênçãos do dia. Não estamos louvando porque tudo está perfeito. Estamos louvando porque sabemos quem Deus é. Ele é fiel ontem, hoje e eternamente. Cada manhã é uma oportunidade nova de reconhecer que sem Ele nada somos, mas com Ele tudo podemos. Pense em Jó, que mesmo após perder tudo prostrou-se e adorou ao Senhor dizendo que o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele homem entendeu que Deus merece louvor não apenas pelas bênçãos, mas pela sua própria natureza. Quando louvamos pela manhã, estamos declarando que nossa confiança não está nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Estamos afirmando que Ele é digno de toda honra independentemente do que aconteça durante o dia que se inicia. A gratidão antecipada é um ato de fé poderoso que transforma a nossa jornada espiritual completamente. Quando agradecemos a Deus não apenas pelo que já fez, mas pelo que ainda vai fazer, estamos exercitando confiança absoluta. É como os israelitas marchando ao redor de Jericó antes dos muros caírem, louvando antes da vitória se manifestar. Paulo e Silas na prisão de Filipos com as costas sangrando e os pés presos no tronco, escolheram louvar à meia-noite. Eles não esperaram a libertação acontecer para agradecer, louvaram em meio à dor e Deus enviou o terremoto que abriu as portas. Este é o tipo de fé que move montanhas. Quando começamos o dia louvando, estamos dizendo que já vemos a resposta antes dela chegar. Estamos declarando que confiamos nos planos de Deus, mesmo quando não os entendemos completamente. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, somos instruídos a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentarmos os nossos pedidos a Deus com ações de graças. Perceba que a gratidão vem antes da resposta, não depois. Este é o segredo de uma vida vitoriosa em Cristo. Vamos orar. Pai amado, neste momento nos prostramos diante da Tua presença gloriosa, com corações cheios de louvor e gratidão. Queremos começar este dia reconhecendo que Tu és o Senhor de tudo, o Criador dos céus e da terra, o Deus que nunca falha. Obrigado por mais um amanhecer, por mais uma oportunidade de viver e experimentar o Teu amor. Sabemos que não merecemos tantas bênçãos, mas a Tua graça nos alcança todos os dias. Louvamos o Teu nome porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Cada batida do nosso coração é um testemunho da Tua fidelidade. Cada respiração que tomamos é um presente da Tua bondade. Senhor, queremos que este dia comece com louvor genuíno, não porque tudo está perfeito, mas porque Tu és perfeito. Não louvamos pelas circunstâncias, louvamos por quem Tu és. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu já fizeste em nossas vidas. Olhamos para trás e vemos a Tua mão nos guiando em cada etapa. Quantas vezes pensamos que não íamos conseguir e Tu nos carregaste no colo? Quantas portas Tu abriste quando todas pareciam fechadas?
Quantas vezes nos livraste de perigos que nem sequer conhecemos. Louvamos porque Tu nos tiraste do poço da destruição, do lamaçal de lodo, e firmaste os nossos pés sobre a rocha. Obrigado pelas orações respondidas, pelas curas recebidas, pelas provisões inesperadas. Obrigado pelas pessoas que colocaste em nosso caminho, pelos livramentos que experimentamos, pela paz que nos deste em meio às tempestades. Cada vitória que alcançamos foi porque Tu estavas conosco. Cada obstáculo que superamos foi pela Tua força agindo em nós. Louvamos porque Tu transformaste o nosso pranto em alegria, a nossa tristeza em dança. Tu converteste as nossas derrotas em testemunhos de vitória. Pai, louvamos também pelo que Tu ainda vais fazer em nossas vidas. Declaramos pela fé que o melhor ainda está por vir. Cremos que Tu tens planos de paz e não de mal, para nos dar esperança e um futuro. Louvamos antecipadamente pelas bênçãos que estão a caminho, pelas portas que vais abrir, pelos milagres que vais realizar. Sabemos que o que os nossos olhos ainda não viram e os nossos ouvidos ainda não ouviram, Tu preparaste para aqueles que Te amam. Louvamos pelas respostas que já estão decretadas no céu e que em breve se manifestarão na terra. Obrigado porque Tu vais completar a boa obra que começaste em nós. Louvamos porque Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Tu fizeste antes, farás novamente. Se Tu cumpriste as Tuas promessas no passado, cumprirás no futuro. A Tua palavra não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Louvamos antecipadamente pela colheita que virá. Senhor, abençoa este dia que está começando. Que ele seja marcado pela Tua presença constante em cada momento. Vai adiante de nós preparando o caminho, removendo os obstáculos, abrindo as portas que nenhum homem pode fechar. Que os nossos passos sejam guiados pela Tua sabedoria e que as nossas palavras sejam temperadas com a Tua graça. Abençoa o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos projetos. Que tudo que as nossas mãos tocarem prospere, porque Tu estás conosco. Senhor, protege as nossas famílias neste dia. Coloca os Teus anjos ao redor de cada um dos nossos entes queridos. Guarda os nossos filhos na escola, os nossos cônjuges no trabalho, os nossos pais em suas atividades. Que nenhum mal nos alcance e que nenhuma praga chegue à nossa habitação. Declara sobre nós o Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Somos cobertos pelo Teu sangue precioso. Pai, pedimos sabedoria para as decisões que precisaremos tomar hoje. Que não confiemos no nosso próprio entendimento, mas que em todos os nossos caminhos Te reconheçamos para que Tu endireites as nossas veredas. Dá-nos discernimento para saber o que é certo e coragem para fazer o que é justo. Que não sejamos movidos pelas emoções, mas guiados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para vermos as oportunidades que Tu colocas no nosso caminho hoje. Às vezes passamos por bênçãos, sem perceber porque não estamos atentos. Ajuda-nos a reconhecer a Tua mão, agindo em cada detalhe. Que sejamos sensíveis à Tua voz, prontos para obedecer à Tua direção. Se precisares nos corrigir, que tenhamos humildade para aceitar. Se precisares nos redirecionar, que tenhamos flexibilidade para mudar de rota. Queremos andar nos Teus caminhos e não nos nossos próprios. Senhor, abençoa a nossa mente neste dia. Guarda os nossos pensamentos de toda negatividade, ansiedade e medo. Quando o inimigo tentar plantar dúvidas, que a Tua palavra venha à nossa memória trazendo fé e confiança. Ajuda-nos a pensar no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra e que os nossos pensamentos sejam cativos à obediência de Cristo. Senhor, abençoa a nossa boca. Que as nossas palavras sejam instrumentos de bênção e não de maldição. Que falemos vida e não morte, esperança e não desânimo, fé e não incredulidade. Que saibamos quando falar e quando calar.
Que as palavras dos nossos lábios e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis na tua presença. Guarda-nos de fofocas, mentiras, críticas destrutivas, que a nossa língua seja como árvore de vida. Pai, louvamos porque Tu és o Deus que abre caminhos onde não há caminho. Tu dividiste o mar vermelho, fizeste o sol parar, ressuscitaste mortos. Nada é impossível para Ti. Por isso declaramos que os nossos impossíveis se tornarão possíveis hoje. As situações que parecem sem saída encontrarão solução porque Tu és o Deus das soluções. Os problemas que nos assombram serão resolvidos pela Tua intervenção sobrenatural. Louvamos porque Tu és maior que qualquer desafio que enfrentaremos hoje. Tu és mais forte que qualquer inimigo que se levantar contra nós. Tu és mais poderoso que qualquer circunstância adversa. Quando os homens dizem não, Tu dizes sim. Quando as portas se fecham diante de nós, Tu abres janelas no céu. Quando os recursos acabam, Tu multiplicas como fizeste com os pães e os peixes. Louvamos porque Tu és o Deus do impossível. Senhor, abençoa a nossa saúde neste dia. Fortalece o nosso corpo, renova as nossas forças, que possamos correr e não nos cansarmos, caminhar e não desfalecermos. Toca com poder de cura aqueles que estão enfrentando enfermidades. Restaura os que estão doentes, consola os que estão sofrendo, levanta os que estão abatidos. Tu és Jeová Rafa, o Deus que sara. Pelas Tuas pisaduras fomos sarados. Declara vida e saúde sobre cada célula dos nossos corpos, que todo órgão funcione perfeitamente conforme Tu criaste. Senhor, abençoa também a nossa saúde emocional. Cura as feridas do passado, restaura os corações partidos, liberta os cativos. Traz paz para as mentes perturbadas, alegria para os espíritos abatidos, esperança para os desesperançados. Tu és perto dos quebrantados de coração e salvas os contritos de espírito. Derrama o Teu bálsamo curador sobre cada dor emocional. Pai, louvamos porque Tu és fiel e as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Mesmo quando somos infiéis, Tu permaneces fiel porque não podes negar-te a Ti mesmo. Obrigado porque o Teu amor por nós não depende do nosso desempenho, mas da Tua natureza. Tu nos amas incondicionalmente, eternamente, perfeitamente. Nada poderá nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade. Louvamos porque estamos seguros nas Tuas mãos, e ninguém pode nos arrebatar delas. Somos Teus filhos amados, comprados com o precioso sangue de Jesus. Que privilégio imenso pertencer a Ti. Louvamos porque Tu nos escolheste antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Ti em amor. Senhor, pedimos que este dia seja marcado por encontros divinos. Coloca no nosso caminho as pessoas certas, aquelas que precisam ouvir uma palavra de encorajamento, um testemunho de fé, uma oração. Usa-nos como instrumentos da Tua graça para abençoar outros. Que sejamos luz em meio às trevas, sal que dá sabor, perfume suave de Cristo. Ajuda-nos a enxergar as pessoas com os Teus olhos, a amá-las com o Teu amor, a servi-las com humildade. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos. Fortalece os laços familiares, restaura os vínculos quebrados, cura as mágoas do passado. Dá-nos graça para perdoar como Tu nos perdoaste. Ensina-nos a amar sem esperar nada em troca, a servir sem buscar reconhecimento, a dar sem medir esforços. Que nos relacionemos uns com os outros com paciência, bondade, mansidão. Ajuda-nos a suportar as falhas dos outros, assim como Tu suportas as nossas. Que sejamos rápidos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irar. Pai, abençoa o nosso trabalho e os nossos projetos neste dia. Que sejamos diligentes em tudo que fizermos, trabalhando como para Ti e não para os homens. Dá-nos criatividade, produtividade e excelência. Que o nosso trabalho seja um testemunho da Tua presença em nossas vidas. Abençoa os nossos chefes, colegas, clientes.
Que tenhamos favor diante deles, assim como Daniel teve favor diante dos reis. Senhor, abre portas de oportunidades. Conecta-nos com as pessoas certas, nos lugares certos, no tempo certo. Tu és o Deus do tempo perfeito, que não se atrasa nem se adianta. Confiamos que tudo coopera para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo o teu propósito. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, cremos que tu estás no controle de todas as coisas. Nada escapa à tua soberania. Louvamos porque os nossos tempos estão nas tuas mãos. Senhor, pedimos provisão financeira. Tu conheces cada uma das nossas necessidades e prometeste suprir todas elas segundo as tuas riquezas em glória. Confiamos na tua provisão, não no nosso salário. Cremos que tu és o nosso provedor, Jeová Jiré. Ajuda-nos a sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas, reconhecendo que tudo vem de ti. Ensina-nos a administrar bem os recursos que nos confias, a poupar com sabedoria, a gastar com prudência, a dar com generosidade. Liberta-nos de toda a dívida que nos oprime. Abre fontes de renda, multiplica os nossos recursos, abençoa o trabalho das nossas mãos. Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia, que não vivamos ansiosos pelo amanhã, mas confiantes de que cada dia tem a sua própria provisão. Tu alimentaste os israelitas no deserto com maná todos os dias. Tu multiplicaste o azeite da viúva. Tu transformaste água em vinho. Nada te é difícil. Pai, abençoa os nossos sonhos e os nossos projetos. Tu colocaste propósitos no nosso coração e queremos vê-los realizados. Dá-nos estratégias do céu, ideias criativas, planos bem-sucedidos. Ajuda-nos a persistir quando as coisas ficarem difíceis, a não desistir diante dos obstáculos, que tenhamos a determinação de Neemias, que reconstruiu os muros mesmo diante da oposição. Senhor, protege os nossos sonhos dos ladrões de destino. Não permitas que o desânimo roube a nossa esperança, que o medo paralise os nossos passos, que a incredulidade limite as tuas possibilidades. Fortalece a nossa fé para crermos que todas as coisas são possíveis ao que crê. Ajuda-nos a sonhar os teus sonhos, a desejar o que tu desejas, a querer o que tu queres, que os nossos planos estejam alinhados com os teus propósitos eternos. Ensina-nos a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça. Senhor, pedimos proteção contra todo o mal neste dia. Declara sobre nós o Salmo 121, que o Senhor é o nosso guardador, que não dormita nem dorme. Guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Protege-nos de acidentes, de violência, de todo perigo. Envia os teus anjos para acamparem ao nosso redor. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, e toda língua que se levantar em juízo seja condenada. Senhor, protege também a nossa fé. Não permitas que o inimigo roube a nossa confiança em ti. Fortalece-nos quando vier a tentação, sustenta-nos quando vier o desânimo, levanta-nos quando cairmos. Que sejamos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Reveste-nos com toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Que tenhamos os lombos cingidos com a verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Pai, louvamos porque Tu és o Deus que transforma situações. Tu transformaste a esterilidade de Sara em maternidade. Tu transformaste a prisão de José em palácio. Tu transformaste a cruz em ressurreição. Nada está perdido nas Tuas mãos. Por isso trazemos diante de Ti todas as situações que parecem sem solução. Aquele casamento que está à beira do fim, aquele filho que se desviou, aquela doença que não tem cura segundo os médicos. Senhor, Tu és especialista em reverter diagnósticos impossíveis. Tu tens a última palavra sobre cada situação. Declara vida onde há morte, esperança onde há desespero, vitória onde há derrota. Que o Teu poder transformador opere em cada área das nossas vidas. Muda o que precisa ser mudado, restaura o que foi quebrado, renova o que envelheceu. Faz todas as coisas novas pelo Teu poder. Senhor, abençoa este dia com a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento,
que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que só tu podes dar. A paz que permanece mesmo em meio à tempestade. Que possamos experimentar a tranquilidade de saber que estamos nas tuas mãos, seguros no teu amor. Quando a ansiedade tentar nos dominar, lembra-nos das tuas promessas. Quando o medo bater à porta, que a fé abra e mostre que não há ninguém. Senhor, queremos viver este dia em paz com todos. Ajuda-nos a sermos pacificadores, a buscar a harmonia, a promover a reconciliação. Que não sejamos causadores de conflitos, mas construtores de pontes. Abençoa-nos com relacionamentos saudáveis, conversas edificantes, atitudes amorosas. Que onde houver discórdia, levemos a concórdia. Onde houver ódio, levemos o amor. Onde houver trevas, levemos a luz. Pai, louvamos porque Tu és o nosso refúgio seguro em tempos de angústia. Quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, Tu permaneces firme como rocha inabalável. Quantas vezes corremos para Ti em desespero e encontramos consolo? Quantas lágrimas enxugaste, quantos medos acalmaste, quantas feridas curaste? Tu és o abrigo nas tempestades da vida. Por isso declaramos que não temeremos ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Tu estás conosco e isso é suficiente. Louvamos porque na Tua presença há plenitude de alegria e à Tua mão direita delícias perpetuamente. Não importa o que aconteça hoje, sabemos que Tu estás no controle. Esta certeza nos enche de paz e confiança. Obrigado porque nunca nos deixas nem nos desampara. Tu és fiel até o fim. Senhor, abençoa os nossos lares neste dia. Que as nossas casas sejam santuários de paz, lugares onde a Tua presença habita. Consagra cada cômodo, cada objeto, cada pessoa que mora conosco. Que o nosso lar seja um pedacinho do céu na terra, onde o amor reina, onde a fé é praticada, onde a esperança é cultivada. Protege as nossas famílias de toda influência maligna. Guarda os nossos filhos de más companhias, de vícios, de perigos. Dá-nos sabedoria para educá-los nos Teus caminhos, para sermos exemplos dignos de serem seguidos. Senhor, restaura os lares que estão em crise. Traz de volta a harmonia, reacende o amor que esfriou, reconstrói a confiança que foi quebrada. Que maridos amem as esposas como Cristo amou a igreja. Que esposas respeitem os maridos como ao Senhor. Que filhos honrem os pais. Que haja união, compreensão, perdão. Pai, louvamos porque Tu és o Deus que vê o invisível, ouve o inaudível, faz o impossível. Nada escapa aos Teus olhos. Tu conheces cada detalhe das nossas vidas, cada pensamento dos nossos corações, cada necessidade não expressa. Antes mesmo de pedirmos, Tu já sabes do que precisamos. Que consolo imenso saber que estamos sob o Teu cuidado constante. Tu contas os cabelos das nossas cabeças, recolhes as nossas lágrimas num odre, registras as nossas angústias no Teu livro. Somos preciosos aos Teus olhos, por isso confiamos completamente em Ti. Entregamos este dia nas Tuas mãos poderosas. Faz conforme a Tua vontade perfeita. Que sejamos instrumentos dóceis nas Tuas mãos, prontos para sermos usados conforme o Teu propósito. Molda-nos, transforma-nos, santifica-nos. Queremos ser mais parecidos com Jesus a cada dia. Senhor, pedimos unção fresca neste dia. Derrama do Teu Espírito Santo sobre nós. Enche-nos até transbordar. Que a Tua presença seja tão real que outros percebam que estivemos contigo. Unge as nossas palavras para que sejam poderosas em edificar, consolar e exortar. Unge as nossas mãos para que sejam instrumentos de cura e bênção. Unge os nossos pés para que levem boas novas, para que anunciem paz. Senhor, queremos ser testemunhas eficazes do Teu amor. Dá-nos ousadia para falar de Ti sem vergonha, sabedoria para responder aos que perguntam, pela razão da nossa esperança, amor para alcançar os perdidos. Que a nossa vida seja um sermão vivo, um testemunho eloquente do Teu poder transformador. Usa-nos para trazer outros aos Teus pés.
que sejamos pescadores de homens como tu nos chamaste para ser. Pai, louvamos porque tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu estavas antes de todas as coisas e estarás depois de tudo. Tu és eterno, imutável, soberano. Diante de ti, os reis da terra são como nada, as nações como gota de água num balde. Contudo, apesar da tua grandeza infinita, tu te importas conosco. Que mistério maravilhoso! O Deus do universo conhece o nosso nome, ouve a nossa voz, atende o nosso clamor. Louvamos porque nos amaste com amor eterno e com benignidade te atraíste a nós. Escolheste fazer aliança conosco, chamar-nos de filhos, dar-nos herança. Que privilégio incomparável pertencer à família de Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Todas as promessas são sim e amém em Jesus. Louvamos porque temos esperança viva mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Senhor, abençoa os líderes espirituais que tu colocaste sobre nós. Pastores, mestres, evangelistas, profetas, apóstolos, dá-lhes sabedoria para apacentar o teu rebanho. Coragem para pregar a verdade sem compromissos, amor para cuidar das ovelhas. Protege-os dos ataques do inimigo, fortalece-os nas horas de desânimo, sustenta-os nos momentos de cansaço. Que sejam cheios do teu espírito, guiados pela tua palavra, motivados pelo teu amor. Senhor, abençoa também as autoridades constituídas, governantes, juízes, legisladores. Dá-lhes sabedoria para governarem com justiça, integridade para não se corromperem, compaixão para cuidarem dos mais necessitados, que tomem decisões que honrem o teu nome e promovam o bem comum. Oramos por paz nas nações, por justiça na terra, por retidão nos governos. Que o teu reino venha e a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Pai, queremos terminar esta oração declarando que tu és suficiente. Em ti temos tudo o que precisamos. Tu és a nossa força quando estamos fracos, a nossa esperança quando estamos desanimados, a nossa alegria quando estamos tristes. Tu és o pão que sacia a nossa fome, a água que mata a nossa sede, a luz que dissipa as nossas trevas. Não precisamos buscar em outro lugar o que só tu podes dar. Tu és a fonte de toda bênção, o autor de toda boa dádiva, o doador de todo dom perfeito. Louvamos porque és o mesmo ontem, hoje e eternamente. As gerações passam, as circunstâncias mudam, mas tu permaneces para sempre. Por isso depositamos a nossa confiança em ti. Entregamos este dia nas tuas mãos. Faz conforme a tua vontade, que o teu nome seja glorificado em tudo, que a tua vontade seja feita. Que o teu reino seja estabelecido. No poderoso nome de Jesus Cristo, amém. Pai Celestial, o nosso coração transborda de gratidão por tua fidelidade inabalável e por atenderes às nossas orações com amor e misericórdia. Obrigado por caminhar conosco a cada instante, sem jamais nos deixar sós. Mesmo quando atravessamos vales escuros ou enfrentamos tempestades assustadoras. Reconhecemos a bênção imensa de despertar com esperança renovada, sabendo que vivemos debaixo de tua proteção e cuidado constantes. Declaramos que cada novo amanhecer é uma oportunidade preciosa para honrar-te em tudo o que fazemos, em cada palavra que falamos, em cada decisão que tomamos. Que possamos viver este dia e todos os dias seguintes para a glória do teu nome. No poderoso nome de Jesus Cristo, amém. Se esta mensagem tocou o seu coração e trouxe bênçãos para a sua vida, compartilhe com alguém que precisa de encorajamento neste momento. Escreva amém nos comentários como confirmação da sua fé e para que possamos orar juntos. Inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo mensagens que edificarão sua caminhada espiritual e fortalecerão sua fé. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sua família e tudo o que diz respeito a você. Que o amor de Deus o envolva, que a graça de Cristo o sustente e que o poder do Espírito Santo o capacite para viver em vitória. Amém e amém. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo
que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.